Graça e paz, irmãos. Mais uma vez, glória a Deus. Eu quero convidar a igreja para abrir a Bíblia no livro de Josué. Vamos ter um tempinho aí, pastor. Quanto tempo eu tenho hoje? Graças a Deus. Eu só preciso estar pronto amanhã, 9 horas da manhã. Então, hein? Que horas são? Até 9? 9h30 a gente dá um jeito, mas até 9 eu já ia fazer uma oração. Não, até 9 não. Então vamos andar, que hoje eu tenho uma coisa que eu quero fazer com vocês aqui, está no meu coração. Josué, vamos ler o que está escrito aqui. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do teu vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito nele. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. 40 anos agora, depois que Israel sai do Egito. Enfim, eles se encontram na planície de Moabe. E ali num lugar chamado Pisga. E então, Deus chama Moisés a subir o Monte Nebo. É o único homem que já foi a pé para o seu funeral. Ele sobe o Monte Nebo e quando chega lá em cima, Deus diz para ele: ó Moisés, aí diante dos teus olhos, toda a terra que sob juramento eu prometi dar a Abraão e a toda a sua descendência para sempre. Eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, mas para lá tu não irás. E a Bíblia diz: ali morreu Moisés, servo do Senhor. Os israelitas lá embaixo esperando Moisés descer. Toda aquela população era uma população jovem que nasceu durante a peregrinação no deserto. Então, aquela juventude aprendeu a acordar de manhã e ver Moisés. E ver Moisés o dia todo e à noite dormir depois de ter visto Moisés. Então, agora, vai ser o primeiro dia que eles não veem Moisés. E agora a gente tem 30 dias que eles não veem Moisés. E para eles, Moisés era como se fosse um ícone. Porque ele era judeu, mas era um príncipe egípcio. Porque ele cresceu no palácio de Faraó. Ele era filho de criação da irmã de Faraó. Ele era primo do rei do Egito que estava no trono. Então, ele é o homem que estudou todas as leis do Egito, toda a cultura do Egito. Ele estudou a matemática avançada, a história e a geografia, toda a ciência mais avançada daquela época, Moisés estudou. Ele era um homem refinado. Obrigado. Ele era um homem refinado, um homem culto. Mas, além do mais, ele era o homem que estendeu a mão sobre o mar vermelho e o mar se abriu. Ele era o homem que bateu na rocha e a rocha produziu água.
Ele era o homem que, quando em Rafidim ele levantava as mãos, Israel ganhava na luta, e quando ele descia as mãos, Israel perdia. Ele era o homem admirado por todo aquele povo, e principalmente pelos jovens. E agora, 30 dias, pela primeira vez na vida deles, eles não veem o líder. A Bíblia diz que eles plantearam Moisés por 30 dias, e quando se completaram os 30 dias, Deus desce e diz para Moisés, diz para Josué, Josué, meu servo Moisés está morto. Morreu, rapaz, morreu, acabou, encerrou. Dispõe-te tu e atravessa esse Jordão com Israel. Pensa o nó que isso deu na cabeça de Josué. Como que eu, que amassava barro no Egito, escravo egípcio, como que eu vou substituir um homem que é príncipe, um homem com a cultura de Moisés, um homem que falava com Deus face a face, que estendia a mão sobre o mar e o mar se abria, batia na rocha e a rocha produzia água? Como que eu vou substituir um homem, ficar no lugar de um homem desse? Ele ficou ali pasmo quando Deus diz isso para ele. E Deus, que conhece todos os nossos pensamentos, e para Deus segredo nenhum é oculto, então Deus, sabendo que Josué estava ali estatelado com esses pensamentos, Deus disse para ele, Josué, como eu fui com Moisés, serei contigo. Em outras palavras, não foi Moisés que abriu o mar, fui eu. Não foi Moisés que tirou a água da rocha, fui eu que dei. Quem fez tudo fui eu. Como eu fiz com ele, eu vou fazer contigo. Agora tem uma coisa. Você vai ter que ficar com o livro da lei. Você vai seguir direitinho o que está escrito. Você não pode se apartar para a direita nem para a esquerda. Mas se você quiser ser bem-sucedido, se você quiser fazer prosperar o seu caminho, você vai ter que meditar na lei de dia e de noite. Olha, uma das coisas que mais nós queremos na vida é prosperar. Todo mundo quer prosperidade e Deus quer que sejamos prósperos, porque o nosso Deus é o Deus da prosperidade. Mas o método que Deus dá aqui é que você leia o livro e, uma vez tendo lido, você medita no que leu de dia e de noite, porque você não pode carregar o dia de dia e de noite lendo ele. Então você lê, depois você vai meditar. Eu prego todos os dias da minha vida. E tem dias que eu prego 3 vezes. Sábado eu vou pregar 3 vezes, de manhã, de tarde e de noite, lá em Tampa. Porque vou dar um congresso sobre Apocalipse. E eu preciso do sábado todo. Quinta, sexta, sábado, o dia todo, domingo de manhã, para alinhavar a visão de Apocalipse. Então, tem dias que eu prego 3, 4, 5 vezes. Então, eu sou a pessoa que mais prega, porque eu prego mais de 365 vezes por ano. Mas nunca me chamaram para dar um congresso sobre meditação. Já me chamaram para pregar congresso sobre oração muitas vezes. Já me chamaram e pediram para eu pregar sobre jejum. Já. Sobre vigília, jamais. Nunca me pediram, em 25 anos de ministério, para eu pregar sobre meditação. Ora, existem 4 disciplinas bíblicas: oração, meditação, vigília e jejum. Porque Deus diz, medita na palavra de dia e de noite, para que faças prosperar o teu caminho e para que sejas bem-sucedido. Com uma receita dessa, nós não meditamos. Eu digo para vocês que toda a minha vida e toda a minha pregação vem da meditação. É o meu método de estudo, é meditação. Eu acordo 3 horas da manhã, posso ir para a cama 1 hora. Às 3 eu estou acordada para meditar. Aí eu tenho o que pregar.
toda a minha pregação vem do meu tempo de meditação. Meditação. Oração, nós sabemos bastante. Vigília, embora haja uma confusão, porque a noite tem 4 vigílias. Primeira vigília de 6 às 9, a segunda de 9 à meia-noite, a terceira de meia-noite às 3 e a quarta vigília é de 3 às 6. Nós fazemos vigília começando 10, acabando 1h da manhã, 2, mas isso não é pecado. Não é? Isso não é pecado. Pode fazer o tanto que você quiser, contanto que você fique de vigília, que é vigilante, olhos abertos, com um propósito. Jejum, a Bíblia não ensina muito sobre jejum, porque aquele povo sabia jejuar. Mas quando pensamos que jejum é uma palavra que vem do grego fastio, que significa fechar a boca para todo tipo de alimento sólido e líquido, para todo tipo de alimento. Então, nós vemos alguns tipos de jejum na Bíblia. Por exemplo, o jejum de Jesus, 40 dias de jejum, mas no final ele teve fome. Ele não teve sede. Por quê? Porque ele estava bebendo água. Ele só não comia. Então, esse é chamado o jejum normal, em que você tira todo tipo de alimento sólido e líquido, ficando só com a água. Mas tem o jejum parcial, que normalmente nós usamos o método de Daniel, com ênfase na qualidade do alimento que nós vamos tomar. Esse é o jejum de Daniel. Mas tem também o jejum total, que é fechar a boca totalmente para todo tipo de alimento sólido e líquido, inclusive a água. É o jejum da rainha Esther. Quando eu estive no Oriente, eu morava lá no Iraque, é engraçado no Ramadã, porque eles fazem o jejum do Ramadã, eles não comem nem bebem durante o dia. Os xiitas não engolem nem a saliva. Nem a saliva. Mas quando o sol se põe, meus irmãos, eles caem numa cumilança. E eles bebem, eles comem, eles bebem, até o sol sair. O sol vai saindo, eles param de comer. É engraçado. Por isso a rainha Esther diz que não comam nem bebam, nem de dia nem de noite, por 3 dias. Quer dizer, não era para comer à noite também. A gente vai ver também esse jejum com Elias e Moisés, mas aí só sobrenaturalmente alimentado, como foi o caso de Elias, e orientado. Então, jejum sabemos e podemos estudar na Bíblia, mas meditação. A meditação é isso que nós vamos fazer hoje. Vamos ver, porque eu creio que nós podemos ter um ano muito próspero, espiritualmente, se nós começarmos hoje a meditar. A meditação, ela tem que envolver a nossa imaginação. Imaginação não é uma coisa do capeta, não. Imaginação quem criou foi Deus. Quando você assiste um filme, por pior que seja, você sai dali do cinema, da tela, e aquelas cenas ficam vindo. E você pensa naquilo, e às vezes você para, e você embarca naquela cena, porque aquilo ficou preso na sua imaginação. Você povoou a sua memória com aquelas imagens. Tem uma musiquinha do tempo que meus filhos eram pequenos, da Vila Sésamo, que dizia assim: a imaginação fica dentro da cabeça, com ela a gente faz o que bem quer, com ela eu olho para dentro de mim, vejo coisas lindas, vejo o que eu quiser. Vê o que quiser. Quando nós olhamos Jesus Cristo nascer num estábulo, por que o Filho de Deus tinha que nascer num estábulo? Pelo menos uma coisa. Todo Filho de Deus tem muito a ver com o animal que nasce no estábulo. Pelo menos o modo da alimentação. Você pega um boi, o boi nasce no estábulo. Como é que o boi se alimenta?
ele vai no capim, come, depois ele deita. E aí ele começa a ruminar. E ele rumina, o capim que foi para o estômago, ele começa a voltar para a boca, e o boi vai mastigando, engolido, e torna a voltar, e fica, ele baba. Quem não jantou, já era. E até que ele rumina aquele alimento, até que ele tira do alimento todo o nutriente necessário para ele. É assim que o Filho de Deus se alimenta. É ruminando a palavra que ele comeu. Ruminando. Então, você, para meditar, você vai usar a sua imaginação. Mas é imaginação dentro da palavra. Então, hoje, nós vamos meditar juntos. Para depois você aprender a meditar sozinho. Sua leitura bíblica vai ser uma maravilha. Daqui em diante. Vamos pegar um trecho muito bom para meditar, que é Marcos, no capítulo 5, porque é um texto que a gente já conhece bem, e é mais fácil, não é? Vamos pegar aqui, deixa só dizer para você o que está acontecendo. Nós vamos ser a moça da janela. Aliás, não, o moço, que tem muito homem aqui. Nós vamos ser o moço da janela. Aquele que chega assim na janela e dá conta de tudo que se passa na rua, e olha e observa e quer saber de tudo, né? Nós queremos saber o que se passa ali no texto. Então, nós vamos ser o fofoqueiro da janela. Tá bom assim? Vamos tentar ver tudo para poder contar para o vizinho na meditação. Eu vou dizer para vocês, nós vamos começar num trecho que primeiro Jesus estava lá na terra do Gadareno, libertou aquele homem, e agora ele atravessou. Quando ele chega do outro lado, vamos começar lá. Marcos 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado num barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ele, para que seja salvo e viverá. Jesus foi com ele. Vamos ficar nesse trecho? Então, primeira coisa que você tem que determinar, a Bíblia diz que Jesus veio da terra dos Gadarenos e voltou no barco para o outro lado. Quando ele chega no outro lado, aflui para ele grande multidão. Que horas eram do dia? Temos que determinar uma hora. Não é? Para meditar aqui. Porque você vai ter que entrar nessa cena. Porque a Bíblia só diz isso, você vai ter que entrar se você quer meditar. Primeiro, que horas eram? Primeira coisa, era de manhã ou de tarde? Hein? De manhã. Muito bem. Que horas da manhã? 6 horas é muito cedo para ter uma multidão lá. Então, 9 horas da manhã. Está certo para todo mundo assim? Está certo? 9 horas da manhã. Você está ali, você estava andando por ali, e você viu Jesus Cristo chegar de carro, chegou de barco. Como é que ele estava vestido? Vamos criar uma roupa. É aí que você vai criar a imaginação. Nunca pense que você está pensando, você está imbuído de um texto da história bíblica de Jesus. Como ele estava vestido? De branco? Ele estava vestido de branco. Aquela roupa longa, de linho, branco. E agora, sapato dele, sandália de que cor? Marrom. Uma sandália marrom de couro. E o cabelo dele era curto? Era comprido? Como é que era? Por aqui.
curtinho, barba, tinha barba. Olha, ele diz que Jesus tinha barba. Então, pronto, nós já vimos Jesus. Ele não era gordo, não, né? Ele era bem sarado, né? Andava aqui só, comia peixe, não tomava Coca-Cola. Exato, forte. Então, ele chega. Quando ele salta do barco, 9 horas da manhã, a multidão vem de todos os lugares para ver Jesus. Como era a rua daquela época? Não tinha carro, né? Não tinha bicicleta, não tinha moto, não tinha posto de eletricidade, não tinha passeio, não tinha nada. Então era poeirão. Quando Jesus salta ali, e você está olhando, e lá vem o povo e tudo mais, chega um personagem muito importante, Jairo. Jairo era o chefe da sinagoga, uma autoridade. Você que está olhando da janela, você diz, misericórdia, o que é que Jairo foi fazer ali, metido no povão? Mas ele é um homem tão importante. O que é que Jairo está fazendo ali, todo bem paramentado, cheio daquelas capas? Ele era o chefe da sinagoga. Você está vendo? Com certeza não estava sozinho, ele não andava sozinho. Ele chega lá com a turma dele. Como é que Jairo estava vestido? Isso é meditação. Você está criando, você está formatando o cenário de Jesus. Porque a Bíblia não diz isso, então você fica livre para usar a sua imaginação. Todo bem arrumado, mas não vamos entrar nesse detalhe. E você está ali dizendo, o que Jairo quer? Aí você desce, sai da sua janela e vai lá para ver o que tem. Aí você vê Jairo fazer uma coisa inusitada. O que Jairo fez? Está escrito. Isso você não pode criar. Está escrito. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. Olha, que absurdo, onde já se viu o final dos tempos. Você que está meditando e é o fofoqueiro do texto, diz, como é que pode um homem desse se prostrar aos pés do Nazareno? Jairo não fazia parte da turma de Jesus. Ele se prostrou e você está lá fofocando. E a multidão pronta para ver o que ia acontecer. E a Bíblia diz, e todo mundo perplexo, insistentemente lhe suplicou. Você sabe o que é uma súplica? O escritor diz que Jairo suplicou no nome de Deus, chorando talvez, humilhado aos pés de Jesus. Um judeu não se curvava aos pés de um homem. E o que ele dizia? Vem, minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E você está ali olhando perplexo, vendo o chefe da sinagoga atribuindo a Jesus poder para curar. E você está perplexa. Eita, que o Nazareno está cheio da bola. Será que ele vai? Será que ele não vai? E Jesus foi com ele. A Bíblia diz que Jesus foi. Agora vai Jairo com os homens dele e Jesus. E a multidão. E o poeirão, já são 9h15, a essa altura. E Jesus está a caminho da casa de Jairo e você vai atrás. Ele diz, eu vou, que eu quero ver o que é que ele vai fazer. É um jeito de eu entrar dentro da casa do
de eu entrar na casa do Jairo para saber que coisas lindas que tem lá dentro. E lá vai a multidão toda e todo mundo, cada um querendo chegar mais perto. E lá vai Jesus e o poeirão. Só que no meio do caminho para a casa de Jairo vai acontecer um incidente e você vai parar para olhar. Vamos ver o que foi que aconteceu. Versículo 24 diz: Jesus foi com ele, grande multidão o seguiu, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, ainda pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, e cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Então, está todo mundo indo para a casa de Jairo. Jairo numa pressa, numa aflição muito grande, porque a vida da filha dele estava por alguns minutos. Ele tinha pressa de chegar. E Jesus acompanhava os passos de Jairo, os discípulos, toda a multidão, mas vai entrar agora nesse cenário do caminho da casa de Jairo, uma mulher. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito dessa mulher e vamos estabelecer alguma coisa para essa mulher, que é um personagem tão importante aqui. A Bíblia está dizendo que esta mulher, ela estava há 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Vamos ver como era essa mulher. Uma pessoa que sangra durante 12 anos, ela deve estar anêmica, fraca, magra. Mas a Bíblia diz que ela despendeu tudo quanto tinha. Significa que ela era uma mulher que tinha posses, mas ela empobreceu. Padecer, a Bíblia diz que ela padeceu, sei lá, na mão de vários médicos, a Bíblia diz. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, ainda pior. O que será que esses médicos fizeram com essa mulher? Naquela época, quase 2.000 anos. Hein? E ela pagando. O que levava essa mulher tanto a procurar uma cura é que havia uma coisa mais triste para essa mulher. Essa mulher era considerada por todos como uma mulher imunda. A situação dela está escrita aqui em Levítico, e eu vou ler para os irmãos. Levítico 15 fala dessa mulher. Eu vou ler para vocês a partir do versículo 19. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo sobre que se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde.
quem tocar alguma coisa sobre que ela se tiver assentado, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água, e será imundo até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama, ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse será imundo até a tarde. Veja o que está escrito no versículo 25, que é o caso da nossa mulher aqui. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda a cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua menstruação. E toda coisa sobre que se assentar, será imunda como a impureza da sua menstruação. Quem tocar estas será imundo, portanto, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água, será imundo até a tarde. Porém, então, nós vemos aqui uma mulher que era imunda por 12 anos. Se ela era solteira, ficou solteira. Se ela era casada, o marido foi embora e levou os filhos. Ela não podia conviver com ninguém. Porque sentou aqui, ninguém podia sentar. Tocou aqui, ninguém podia tocar. Então, essa mulher se tornou uma mulher solitária, rejeitada. As pessoas não queriam chegar perto. 12 anos sem um toque. 12 anos sem um aperto de mão. 12 anos sem um abraço. 12 anos sem um beijo. 12 anos de rejeição. E ela foi empobrecendo, tentando ficar curada para resgatar o respeito e a dignidade. Mas era apontada por todos, lá vem a imunda, corre. Cuidado, será que a imunda não sentou ali? Ela só tinha um nome que foi dado a ela nesses 12 anos. Imunda. Também uma mulher, naquela época, no calor de lá, você pensa, eles não tinham os absorventes higiênicos que nós temos hoje. Nem tinham os cremes que nós temos hoje. Usava aquelas toalhinhas que são chamadas na Bíblia trapos da imundície. Aquela mulher não tinha mais tanta força, já estava esquálida. Você pensa que essa mulher podia estar toda ferida nas partes mais íntimas. Andar com dificuldade, se mover com dificuldade, fraca, magra, empobrecida. Essa mulher perdeu tudo, mas ela nunca perdeu a esperança da cura. Que coisa, né? Como a esperança é importante. A Bíblia diz em Hebreus que a esperança é a âncora da nossa alma. É ela que segura. Essa mulher não perdeu a esperança. Nós falamos muito sobre fé, e esquecemos que fé é certeza do que se espera. Se não tem esperança, não poderá ter fé. Ela esperava. Um dia, eu não sei quem falou de Jesus para essa mulher, mas quem pregou, pregou bem. Porque falou dos atributos do Nazareno. E com certeza disse para ela, ele não cobra. Ele não cobra. Ela já tinha perdido tudo. Então, quando ela ouviu falar da fama de Jesus, a esperança no coração dela tomou forma. E porque tomou forma, veio a fé. Eu não posso tocar nele, para ele não ficar imundo. Ele não pode me tocar, para que ele não fique imundo. Mas, mulher, viu? Mulher, ela fez uma inovação. E se eu tocar, apenas tocar, não é pegar, nas suas vestes, ficarei curada.
Foi a primeira vez que uma pessoa fez isso na Bíblia. Depois você vê pessoas indo para Jesus tocar suas vestes, mas quem inventou isso foi uma mulher. Tenho prazer de dizer. Aí ela formatou aquilo: o dia que eu puder chegar perto desse homem, eu vou trocar só com a pontinha do dedo as suas vestes. Se ele tem esse poder todo, eu vou ficar curada. Nesse dia que Jesus está indo para a casa de Jairo, você está vendo vir lá uma mulher? Consegue ver a mulher vindo? Magricela, andando com dificuldade. Você viu? Como será que ela andava? Você consegue ver? A mulher botando toda a sua força para chegar ali. Às vezes eu penso que Jesus diminuiu o passo. Bom do jeito que ele é. Sabendo o que ia acontecer, ele deve ter maneirado. Esse é o Jesus que a gente conhece, né? Maneirado, puxou o freio um pouquinho, diminuiu a marcha. E a mulher chegou. E quando a mulher chega, a mulher teve que vencer aquela multidão. Existe um elemento em nós chamado fé. Ele nos leva a fazer as coisas mais ridículas. Lembra daquela vez que Jesus Cristo estava lá numa casa em Cafarnaum, destelharam, e quando Jesus viu, tinha um paralítico descendo de paraquedas na frente dele. Eu vejo aquele paralítico que chega assim, Jesus olhar para a cara dele e ele: estou aqui. Estou aqui. E Jesus olhou para aquela cena, que coisa bonita. Não dava para vencer a multidão. Mas agora a mulher veio. A mulher entra na multidão. E a mulher é comprimida. E a mulher, magra do jeito que estava, ela foi. E ela era tão fraca, mas os músculos da fé daquela mulher eram tremendos. E quando ela chegou numa determinada, e você está olhando, e lá vai a imunda, o que é que a imunda quer fazer ali? E a imunda foi furando, e a imunda foi, e a imunda foi, e ela foi. E quando ela chegou perto, que ela viu que a distância era do braço dela, ela, tchum! E quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela parou. A Bíblia diz que ela sentiu no corpo estar livre do seu flagelo. A Bíblia diz, sentiu no corpo estar livre do seu flagelo. Quando aquela mulher estendeu a mão, você viu, ela tocou nas vestes de Jesus, ela parou. Ela pensou: agora ele vai embora, eu já estou curada. Uma pessoa que sangra 12 anos sabe quando parou de sangrar. Só que agora vai contar com uma coisa que ela não contava. Jesus Cristo parou. Parou. Ninguém entendeu, porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Jairo agoniado, parou, mas estava indo lá para casa, tenho pressa. Parou. Quem me tocou nas vestes? Porque essa era a proposta dela, no coração. E os discípulos disseram: mas mestre, tu vês que todo mundo te comprime e perguntas quem me tocou? Mas Jesus não disse quem me tocou, ele disse quem me tocou nas vestes. E ele começou a olhar. A Bíblia diz, então, a mulher, atemorizada e tremendo, e côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. Por que a mulher estava atemorizada? Porque ela sabia que não podia estar tocando em ninguém. Ela conhecia isso. Então, ela tinha medo que ele retirasse a cura. Mas também se o povo pega ela, que ela foi se encostando em todo mundo. E quando aquela mulher chega ali diante de Jesus, Jesus parou para ela. A Bíblia diz que ela se prostrou diante de Jesus. E você está olhando lá a mulher.
Segunda pessoa que se prostra aos pés de Jesus. O chefe da sinagoga e agora uma mulher, a imunda. Só que ela diz, a Bíblia diz que ela contou-lhe toda a verdade. Agora pensa, já são 10 horas da manhã, viu? A mulher está lá. Você já pensou que a mulher vai dar o testemunho dela? E mulher, quando começa a falar, não para mais. A mulher vai dar o testemunho dela, gente. E é um testemunho de 12 anos. E com o testemunho dela, ela vai ter que justificar para todo mundo porque é que ela fez aquilo ali. 12 anos de solidão. Não é Gabriel Garcia Marques, não, mas 12 anos de solidão. 12 anos de rejeição. 12 anos de empobrecimento. 12 anos em que aquela mulher estava retendo mágoa, amargura de todo mundo, saudade e um desejo de revanche do que fizeram com ela. E agora ela estava curada. Ela podia sair dali e se vingar de todo mundo. Hein? E aquela mulher falou. E Jairo agoniado. Jairo devia estar agoniado com aquela mulher. Será que não tinha outra hora para essa mulher fazer isso? E o mestre, porque parou, ele devia saber que minha filha está lá em casa passando mal. E você está olhando e Jairo está lá. Hein? Jairo está agoniado, Jairo está sofrendo, Jairo tem pressa. E a multidão ouvindo, porque a multidão queria saber da vida da mulher. E você também, o que será que ela disse? Hein? Isso daí a sua imaginação vai ter que criar, porque na Bíblia não está escrito o que ela disse. Só que chegou, e Jesus, olhando para a mulher, amando aquela presença. E a mulher falou. Aí, Jesus diz para ela, filha, vai-te em paz. Tua fé te salvou. Fica livre do teu mal. Aqui para nós vimos que ela já ficou livre do flagelo. Flagelo é a doença do corpo. Mas havia um mal, era a doença da alma. Era a amargura, era a mágoa, era a rejeição, era ressentimento, era tudo que estava ali. E ela expôs, ela derramou, ela vomitou tudo aos pés do mestre. A Bíblia diz que ela contou-lhe toda a verdade. E quando ela desembuchou tudo, ele disse, vai-te em paz. Fica livre do teu mal. Nisso, você ouve o quê? Um grito. Um grito de dor terrível. Chegou a notícia para Jairo que a filha dele tinha morrido. E o grito de Jairo foi um grito agonizante. Por quê? Porque a culpa foi de Jesus e da mulher. Porque se Jesus não tivesse parado por causa daquela mulher, a filha dele estaria viva. E você está ali vendo as coisas. E Jesus ouve quando os homens do chefe da sinagoga dizem para ele, olha, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Jesus disse para ele, não temas, crê somente. Será que Jairo creu? Jairo foi lá chamar Jesus. Quais foram as palavras que Jairo disse para Jesus? Minha filhinha está doente até a morte. Vem. Impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Ele disse para Jesus o que Jesus tinha que fazer. Não apenas isso. Ele não acreditava que Jesus pudesse curá-la de longe. Você vê a qualidade da fé? Lembra daquele centurião que disse para Jesus, não, eu não sou digno que tu venhas à minha casa. Diz uma palavra aqui, o meu servo será curado lá.
Lembra da mulher cirofenícia, que disse para Jesus, mas os cachorrinhos também comem das migalhas. Uma migalha que caia da tua mesa, suficiente para resolver todo o meu problema. Jairo não tinha essa fé. Jesus Cristo tinha que ir na casa dele, impor as mãos sobre a filha dele. Essa era a fé dele. Mas agora, quando ele ouve a notícia, para ele foi o fim. E Jesus disse, não temas, crê somente. Crê o quê? Ele não imaginava que Jesus podia curar de longe, quanto mais que Jesus podia ressuscitar. Né? Então, quando Jairo foi para casa, ele foi arrebentado, chorando a morte da filha dele. A Bíblia diz, que quando Jesus chegou lá, ele não permitiu que ninguém fosse com ele, só a turma íntima, Pedro, Tiago e João. E quando chegou na casa do chefe da sinagoga, você também está indo, né? Você não está ali na multidão? Aí você pode imaginar como foi a entrada de todo mundo na casa do chefe da sinagoga. Sei lá, está no meio, já são umas 11 horas da manhã. A filha do chefe da sinagoga morreu. Você pode imaginar o acúmulo das carpideiras, gritando e se lamentando pela morte da filha do chefe da sinagoga? Você pensa a criadagem da casa dele, todo o povo que queria chaleirar Jairo, chorou mais quando ele chegou, e toda a família, e a mocinha da casa estava morta. Chega aquela multidão, e Jesus Cristo no meio deles já não era persona grata, porque não chegou em tempo. Aí, Jesus Cristo chegou lá e falou o que para todos parecia uma maluquice. Por que vocês estão em alvoroço? Por que vocês choram? A criança não está morta, mas dorme. Quer dizer, ele nem foi no quarto olhar, porque estava dizendo que a menina não morreu. O povo lá todo viu a menina morta e disse, a menina dorme. Que situação. Aí, a reação, riram dele. 40, versículo 40. O povo riu dele, Nazareno é doido. Não foi lá, não viu, está dizendo besteira, mais uma besteira. A mãe da menina também deve ter ficado aborrecida, a avó, o avô, todo mundo. Ele não viu, está aqui dizendo. E aí, Jesus mandou todo mundo sair. Tomou a menina pela mão, segurou na mão da menina e disse, Talitá, cumi. A menina levantou e disse, deem comida para ela. Silêncio. Ninguém riu. Ninguém chorou. Ninguém falou nada. Talitá, cumi. Que supremacia absoluta de poder. E você acompanhou o desenrolar dessa história. De tudo o que você viu aqui, qual foi a cena que mais lhe marcou desde que Jesus desembarcou do barco? Qual foi a cena que mais lhe marcou? Pode dizer, nós estamos meditando. A coragem da mulher. De tudo, gastando a sua última gota de força. E das pessoas para chegar a Jesus. Hein? É. Com Jesus. É. Hein? O amor do Pai, o amor de Jairo, ele se humilhou em público por causa de uma filha. Uma coisa é certa, você vê que
Esta passagem do Evangelho tem várias cenas. Tem a cena no porto, tem a cena no caminho para a casa de Jairo, tem a cena da mulher chegando, empurrando todo mundo para chegar perto de Jesus, tem a cena de Jesus parado e a mulher dando testemunho para ele, tem a cena do povo dizendo para Jairo que a filha dele morreu, tem a cena de Jesus chegando na casa de Jairo e aquela população, e quando ele falou que a menina dormia, todo mundo riu, e tem a cena da ressurreição da filha de Jairo. A Bíblia diz, assim, só para completar, que imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Quer dizer, você viu o silêncio agora? Primeiro, o barulho do choro. Depois, o barulho das gargalhadas. Riram de Jesus, porque ele era um louco. Agora todo mundo calou. Essas cenas que você meditou e que você viu, porque você tem que desenvolver a sua imaginação vendo as cenas. Mas, irmã, não está escrito para você usar a sua imaginação. Você carrega com você. E durante o dia todo, se você está fazendo café, vem uma cena dessa. Você traz a cena. Ela vai oxigenar a sua alma o dia todo. Você traz uma cena. Você entra naquela cena. Você pega o carro, vai para o trabalho, volta uma cena que você colocou de manhã para dentro. Essas cenas vão vindo e entrando. Você começa a ruminar a palavra de Deus. E quando você for ler novamente essa passagem, porque uma passagem que você medita é bom de ser lida várias vezes, porque cada vez você vai descobrindo mais coisas. Você também vai memorizando a palavra. Esse é o modo para memorizar uma palavra. Então, quando Deus diz para Josué, lá no capítulo 1 do livro de Josué, que é para ele não se apartar do livro da lei. Pelo contrário, ele deve meditar nesse livro de dia e de noite. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Bem, você lê, você meditou, agora você tem que tirar daqui um comportamento para você imitar. Qual é o comportamento aqui que você tem que assumir para mudar o seu? Primeiro de todos, não importa qual seja o tamanho da sua fé, vá a Jesus. Porque ele não brigou com Jairo por causa da fé pequenininha de Jairo, ele foi lá e ressuscitou a filha de Jairo. Não é? Não fica com essa, porque eu não tenho, vá. Não bote ninguém entre você e Jesus, vá. Jairo foi. Foi ridículo? Foi, mas Jairo conseguiu muito mais do que ele queria. Ele queria a filha curada, Jesus deu a filha ressuscitada. Curadíssima, porque Jesus Cristo, quando cura o cego, não deixa miopia. Então, a primeira coisa que nós devemos pensar para nós, não importa aonde, não importa como, eu vou a Jesus. E ele vai fazer do jeito dele. Ele não foi para curar, mas ele foi para ressuscitar. Ele pode até demorar no caminho, a coisa vai ficar pior. Pode ser que aquilo que você está pedindo a ele fique pior. Você lembra de Lázaro? Lázaro adoeceu, Marta e Maria mandaram avisar Jesus. Ele foi? Não. Lázaro piorou. Ele não foi. Lázaro morreu. Ele não foi.
No quarto dia, alguém diz, o mestre está vindo no caminho. Marta saiu que nem uma bala. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão, não tinha morrido. Como em outras palavras, não precisa mais ir lá em casa. E a mulher falou. E daqui a pouco vem Maria também, que Marta inventou que Jesus mandou chamar, Jesus não mandou chamar ninguém. E Maria disse a mesma coisa. Eu sei que foram na sepultura. Chegou lá, para que ele queria? Tira a pedra, Marta. Não, que já cheira mal. Ele disse, Marta, mas ela era terrível. Qual é, Marta? Tira a pedra. Tiraram. Lázaro, sai. Nunca mais você ouviu Maria nem Marta dizerem nada. Embucharam. Porque ele queria fazer uma coisa supremamente maior. Sabe aquelas coisas que você tem pedido? Você acha que ele não ouviu? Só se seu Deus é surdo, mas o meu não é não. Ele nem sempre diz sim na hora, que vai fazer na hora. Deus tem 3 respostas, sim, não e aguarda. Ele está dizendo, aguarda a hora, já não entregou na minha mão, agora sossega. Sossega, está nas minhas mãos. Sossega aí. Então é preciso que você aprenda a esperar. Jairo esperou do lado. Ele não saiu de lá. Ele não disse para Jesus, então eu vou na frente, depois o senhor vai quando acabar de atender essa mulher. Não, ficou lá. Ele tinha que levar Jesus para a casa dele. Uma fé pequena, a fé de Jairo. Mas Jesus Cristo surpreendeu aquele homem, por quê? Porque aquele homem se humilhou aos pés de Jesus. Aquele homem creu que Jesus podia curar a filha dele. Aquele homem de uma fé tão pequena, diante de quem era Jesus, ele se rendeu a Jesus. E quando você se rende a Jesus Cristo, Ele dá conta de você. Ele dá conta de você. Então, essa é a primeira cena que nós precisamos aprender. Tem algum problema? Vamos falar com Ele. Vamos falar sempre com Ele. Nós temos um dono, nós temos um proprietário, nós temos aquele que nos comprou. Segunda coisa, quando a sua situação, você já perdeu tudo, para todo mundo não tem mais jeito, saiba que vale a pena ir buscar o Mestre. Saiba que para Deus as coisas não se completaram porque você ainda está vivo. A Bíblia diz no Salmo 139, tu me viste a substância ainda informe, e no teu livro todos os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia. Então, quando Deus formou você no ventre da sua mãe, você estava lá com 3 dias de gerado, estava tudo informe, Deus já tinha separado. Vai viver 110 anos. Ele já tinha separado. Acabou. Então, enquanto você está com 80, estão dizendo, pô, mas fulano está com Alzheimer. Qual é o problema? Deus separou para você, foi 110, quem quiser que aguente. Então, Deus, enquanto Ele não levou você daqui, Ele tem algo para você. Porque Deus não bota prego sem estopa. Aquela mulher, ela tinha que ter perdido tudo. Ela tinha que ter passado por todas as humilhações para que ela fosse um grande testemunho. Um grande testemunho. Lembra do Gadareno? Para quem tinha mais de 2.000 demônios. De uma hora para outra, o homem que vivia nu e todo arrebentado no meio de sepulturas. O Gadareno era uma pregação ambulante. Era só olhar para ele para saber que Deus fez uma obra. Ver o homem andando, falando, em perfeito juízo, vestido. Olha o que Deus fez na vida dele. Não precisava abrir a boca. Então, muitas coisas que você está passando hoje, Deus tem um propósito lá na frente. Então é preciso que você tenha paciência. Essa mulher sofreu 12 anos, o tempo de vida da filha de Jairo.
até o dia que ela propôs, e quando Jesus veio lá do Gadareno, ele estava sabendo o que ia acontecer. E com certeza ele se botou numa posição que aquela mulher pudesse chegar até a ele. Ele parou e deu tempo para a mulher esvaziar a dor, jogar fora toda e sangrar diante dele, para poder lhe dizer: olha, agora tu estás também livre do teu mal. Aí ele continuou o caminho para a casa de Jairo. Então não importa o que está acontecendo na sua vida, Deus tem um basta na hora certa. Na hora certinha. Ah, mas eu estou sendo muito humilhada, qual é o problema? Muito mais Jesus passou. E todos os santos de Deus. Vamos, este ano, meus irmãos, meditar na palavra de Deus. Tem meditações que você ri. Outro dia, eu ensinando uma igreja a meditar lá no Rio de Janeiro, peguei o texto de Zaqueu, mas foi muita gargalhada. Quando o pessoal começou a ver Zaqueu descendo do pé de sicômoro, porque o pé de sicômoro é cheio de galhos, não é muito alto, mas Zaqueu era baixinho, cheio de panos. E ele estava lá em cima, bem bacana, quando Jesus chegou embaixo. Zaqueu, desce depressa. Para que Jesus disse depressa? Eu não sei como é que Zaqueu não caiu lá de cima. E disse: vamos ver Zaqueu descendo. E pega uma roupa, fica num galho, outra na outra, e as perninhas de Zaqueu, e vem a ver, até que chegou embaixo. Coitado, que vergonha. Um coletor de impostos, em cima de uma árvore, no meio da rua, achando que ninguém ia ver. Ninguém viu. Mas Jesus veio, quando chegou embaixo: ei, Zaqueu, desce depressa daí. O susto que esse homem tomou, podia ter caído lá de cima. Só Jesus ainda disse: depressa. Então, a meditação leva você a ter um tempo maravilhoso com a palavra de Deus. A leitura da palavra se torna um momento maravilhoso, tremendo de diversão. Você faz uma higiene mental, é como se oxigênio espiritual vai entrando na sua mente. E você fica com as imagens que você formou para você o dia todo. Pega este livro da lei. Medita nele de dia e de noite, para que faças prosperar o teu caminho e que sejas bem sucedido. Amém? Que este ano você possa ler a palavra meditando, para tirar da palavra todas as imagens que Deus permitiu para você, dando a você a imaginação. E que você possa imaginar e enriquecer as cenas ali com Jesus dentro. E que você possa ver Jesus falando, rindo, movendo as mãos, vendo como eram as mãos deles e o cabelo. A Bíblia não descreve isso, você pode criar. Você não pode mudar o que está escrito, mas criar a visão, você pode. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.